Vou mandar de novo lá no grupo. Aí, foi? Foi. Glória a Deus. Glória a Deus. É por causa de vocês aí. Fica mais fácil. Glória. Tá saindo agora o som? Tá certinho? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tivemos que fazer um outro vídeo, porque aquele primeiro estava sem som, né? A gente não conseguiu arrumar o som, então vamos iniciar aí, né? Voltar aí o estudo de novo do início. Então eu peço para os irmãos aí, vamos levantar uma oração, um clamor neste momento, para que nós possamos aí dar início então a esse estudo, tá? Primeira aula de Cristologia. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos ensinar, nos capacitar, que o Senhor possa nos instruir, Senhor, que nós venhamos a aprender contigo, através da Tua palavra, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Então, vamos voltar aqui, irmãos. Eu estava explicando para os irmãos que nós estamos iniciando a nossa primeira aula de Cristologia, né? Aqui eu separei a palavra Cristologia, né? No grego logia, porque o G não tem som de J, então é logia e Cristo. Logia é estudar, Cristo é ungido, então o estudo do ungido. Cristo é uma palavra grega, né? A palavra hebraica é Messias e a palavra grega é Cristo. As duas quer dizer ungido. Então nós iremos iniciar aqui a nossa aula de Cristologia. Como eu já tinha passado em algumas aulas anteriores para os irmãos, sobre as três dispensações bíblicas, né? Existem três dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Então essas são as dispensações bíblicas. Hoje nós estamos num cenário diferente aí. Normalmente nós gravamos dentro da igreja, mas hoje achamos por bem gravar aqui mesmo, né, na minha casa. E por causa disso, eu vou pedir para os irmãos aí que acompanham através do YouTube, possam compartilhar, né? Então hoje o cenário está um pouco diferente. Nós estamos gravando aqui. Se tudo der certo, nós iremos continuar as gravações daqui. Então vamos ver quais são as dispensações que a Bíblia fala, né? Então eu vou pedir para os irmãos abrirem aí na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo de número 3, verso de número 9, para que nós possamos estar falando aí um pouquinho sobre essas três dispensações. Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Então Efésios capítulo de número 3, nós iremos ver aí acerca da dispensação do mistério, amém? E aí, através do que nós iremos falar no decorrer aqui desta aula, que é uma aula introdutória acerca da Cristologia, nós iremos aí nos aprofundando dentro daquilo que Deus tem para revelar para nós. Então, Efésios capítulo 3, verso de número 9, né? Ou melhor, vamos começar do verso 8, para que nós possamos entender. Então, Efésios capítulo 3, verso 8, está escrito assim: a mim, o menor de todos os santos, que me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, a demonstrar a todos quantos seja a dispensação do mistério, que desde o século teve oculto em Deus, que tudo criou. Então, Efésios capítulo 3, verso 9, Paulo está falando sobre a dispensação do mistério. Agora, aí mesmo, né, em Efésios capítulo 3, vamos ler o verso 1 e o 2. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Então, Efésios capítulo 3, verso 2, fala da dispensação da graça. E Efésios capítulo 1, verso de número 10, nós vamos ler acerca da dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, verso 10.
de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, a partir disso, nós tomamos aqui partida e entendemos que há 3 dispensações bíblicas. Alguém pode estar ouvindo e falando assim, mas eu já ouvi falar de 7 dispensação. Tá, tem alguns teólogos, alguns estudiosos que falam de 7 dispensação, tomando partida aí através dos patriarcas. Mas, biblicamente, nós temos somente menção dessas 3 dispensações. Dispensação do mistério, dispensação da graça, dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 3, verso 9, fala da dispensação do mistério. Efésios capítulo 3, verso 2, dispensação da graça. Efésios capítulo 1, verso 10, fala da dispensação da plenitude dos tempos. Então nós precisamos entender que a dispensação do mistério, ela se divide em 2 partes. Nós temos a dispensação do mistério dividida em 2 partes. A parte que não é revelada e a parte que é revelada. A parte que não é revelada é aquela parte antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Que tem ali a criação dos planetas, a criação do universo, a criação dos anjos. Isso daí está na dispensação não revelada. E a dispensação do mistério, a parte que nós chamamos de dispensação revelada, ela vem aqui, da parte do nascimento de Jesus Cristo até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós pegamos aqui a parte do nascimento de Jesus, nós temos aí a dispensação do mistério revelado. Porque aí Jesus ele vem cumprindo toda a palavra de Deus e tudo aquilo que estava sendo falado na antiga aliança, no primeiro testamento, né? Tudo aquilo que falava acerca de Jesus. Então, quando nós falamos de dispensação do mistério, nós precisamos entender que há essa divisão imposta, porque tem a dispensação do mistério não revelado e a dispensação revelada. Não revelado, aquilo que está do Gênesis, do Antigo Testamento todo, né? Mas ele trata principalmente aquilo que está no capítulo 1, né? A criação dos anjos e tudo mais, mas pega o Antigo Testamento inteiro, não revelado, até porque Jesus, ele era um mistério oculto no seio do Pai. Nós não conhecíamos Jesus. O povo judeu não sabia da existência do Filho. É por isso que quando Jesus ele vem, há essa resistência. Como que agora chega alguém falando assim, eu sou o Filho de Deus? Não tem como, por quê? Era um mistério oculto no seio do Pai. Mas do nascimento de Jesus até a morte na cruz do Calvário, nós temos então aqui a dispensação do mistério revelado. Porque agora Jesus ele vem mostrar que ele sempre teve ativo naquele primeiro testamento, na antiga aliança. E aí nós vemos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, né, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós temos ali João, no capítulo 1, versículo 1, em diante, já trazendo para nós essa revelação de algo que estava no oculto no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, né, a aliança passada, nós vamos ver que não se falava, não tinha esse entendimento de trindade, não tinha esse entendimento do Filho, porque o Filho era um mistério oculto, né, no seio do Pai. Os irmãos estão conseguindo pegar? Estão conseguindo entender? Eu quero que os irmãos que estão pelo YouTube aí também, amém? Se tiver alguma dúvida, os irmãos podem estar colocando aí também, né? Se tiver alguma dúvida aí, em relação a isso que a gente vai ter explicação. Então, dispensação do mistério, ela se divide em 2 partes. Parte não revelada e a parte revelada. A não revelada é a antiga aliança. E a parte revelada é do nascimento de Jesus. Então isso aqui nós precisamos ter na nossa mente. Dispensação do mistério se divide em 2 partes. Não revelada e revelada. Não revelada a antiga aliança, porque o Filho ele era um mistério oculto no seio do Pai. Revelada do nascimento de Cristo até a crucificação. Da crucificação de Cristo até o arrebatamento da igreja, nós chamamos de dispensação da graça. Então a dispensação da graça ela se inicia com a morte e ressurreição de Cristo.
E com o arrebatamento da igreja, essa dispensação da graça, ela acaba. E aí dá início à dispensação da plenitude dos tempos. Aí é onde entra a grande tribulação, entra a batalha de Gog e Magog, o trono branco, né? O milênio, e depois o estado eterno. Então nós temos aí essa divisão para que nós possamos entender um pouquinho sobre essa matéria de cristologia. Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação do mistério se divide em duas partes. Jesus não era revelado, e no nascimento de Jesus, quando ele é revelado como Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Dispensação da graça, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, até o arrebatamento da igreja, que é o que nós estamos ansiosos esperando. Quando a igreja for arrebatada, fecha-se a dispensação da graça e inicia a dispensação da plenitude dos tempos. Inicia aí justamente com o rapto da igreja, o arrebatamento. Começa a grande tribulação, iniciando aí, né, a dispensação da plenitude dos tempos. Então nós temos aqui, para que nós possamos entender, eu coloquei separado aqui em cima os 3 céus. Isso também a gente já falou em outra aula. O primeiro céu conhecido como Ouranos, segundo Mesorânios e o terceiro Eporânios. O primeiro céu é o céu que nós vemos, onde as aves voam, né? O segundo céu é onde estão as estrelas, os universos, e é onde também se encontra, né, os principados, potestades e hostes espirituais da maldade, aonde a Bíblia nos ensina que Satanás estabeleceu o trono dele. É no segundo céu, no céu chamado Mesorânios. O segundo céu é onde ele está estabelecido. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde está toda a plenitude de Deus, onde está a Nova Jerusalém, o Monte Santo de Deus, aonde estão os anjos, o Éden celestial. Então, no terceiro céu, aonde está o paraíso, Paulo ele vai dizer que ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o céu Eporânios. Então, nós temos aí 3 céus: Ouranos, Mesorânios e Eporânio. Deus habita no terceiro céu, céu Eporânios. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus se manifestando de algumas formas, que nós chamamos de teofania. Deixa eu colocar aqui. Teofania. Fania é aparição. E Theos é Deus. Porque Theo vem da palavra Theos, no grego Theos. Theos é Deus. Então, transliterado para nós, teofania, aparição de Deus escondido em alguma coisa. Deus ele sempre se manifestou como Yud-He-Vav-He, né? Coloquei aqui a tradução e a transliteração, a palavra hebraica e a transliteração, e aqui embaixo a tradução. Yud-He-Vav-He, né? Y-H-W-H. Aí no hebraico eles escrevem da direita para a esquerda, então Yud-He-Vav-He. Aí eu coloquei aqui embaixo a tradução do nome de Deus. Quando Deus ele fala com Moisés, eu sou o que sou, ele está se manifestando como Yud-He-Vav-He, né? Então Deus ele sempre vai estar se comunicando com o povo. Quando nós falamos do mistério, dispensação do mistério não revelado, eles não tinham essa ideia de trindade. Eles não tinham essa ideia que Pai, Filho e Espírito Santo. E até hoje a gente vê um pouco de dificuldade para a gente entender isso daí. Porque nós adoramos um único Deus, mas eles 3 pessoas que trabalham com essa comunhão. Os 3 são iguais: Pai, Filho e o Espírito Santo. Só que como que nós vamos entender isso aqui? É que nós precisamos entender que a essência de Deus é Espírito. A essência de Deus é Espírito, né? E as almas são as pessoas, né? Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Só que os 3 são iguais, coexistem dentro de um só Espírito, né? Que nós chamamos de Trindade. Então, nenhum é maior do que o outro, todos eles são iguais. Não são 3 deuses, é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente tem vários exemplos
que a gente possa entender isso daí de forma simples, quando nós pegamos o exemplo de um ovo. Aqui a casca, a clara e a gema. É um só, mas são 3 partes. Assim como o homem também, ele é 3 partes. É isso que eu ia falar, né? É, Nós somos em 3, né? nós somos 3. O que nós somos é a alma. Ó, Que é aqui é o espírito humano e aqui o corpo. Então, nós somos alma, corpo e espírito. Mas quando nós olhamos, somos um só. Então, como que eu consigo entender de forma clara esse assunto da Trindade? É claro que isso aqui é coisa rasa, que mais para frente a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, é que se falar agora a gente vai confundir um pouco aí a cabeça. Então, uma forma fácil da gente entender. Quando a criança está sendo gerada dentro da mãe, ela é ligada com a mãe pelo cordão umbilical. O Espírito Santo aqui, ele faz esse papel aqui, ó, do cordão umbilical. O que passa pela mãe, nutre o filho. O filho se alimenta através daquilo que vem da mãe. Então, nós entendemos aqui, ó, o cordão umbilical é o trabalho que o Espírito Santo faz nessa união aqui, ó, nessa união do pai com o filho. Porque o próprio Jesus falou, nem só de como verá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outra ocasião, alguém vai falar para Jesus assim, mostra-nos o Pai e basta. Né? Felipe vai falar, Jesus fala, Felipe, há quanto tempo estou contigo e ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque eles são um só. Mas o que faz essa junção aqui do Pai com o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz essa junção, ele une esses elos. Então os 3 conseguem trabalhar de forma única dentro dessa essência que é Espírito. Então quando nós vemos aqui na dispensação do mistério revelado que Jesus, ele encarna, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele continua fazendo esse trabalho aqui, ó, de ligar o Pai com o Filho. O Pai e o Filho estão ligados através do Espírito Santo. Por isso que Jesus, mesmo no seu ministério terreno, como homem nessa terra, ele estava sempre conectado com o Pai. Porque aqui estava a plenitude, estava todo o Espírito fazendo toda essa junção, né, do Pai com o Filho. E isso acontece quando tem um novo nascimento. Quando tem um novo nascimento, o Espírito Santo, ele liga aqui, ó, com o homem. E agora nós temos conexão direta com Deus através do Espírito Santo. Ele faz esse elo. Ele faz esse elo entre o homem, entre a humanidade e Deus, entre o homem e Deus. A única coisa que pode interromper esse elo é o pecado. O pecado coloca ali uma separação. Por isso que a Bíblia diz assim que o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Porque quando Jesus está no seu ministério terreno, o Espírito Santo consegue fazer esse elo entre o Pai e o Filho. Aí a Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus foi reconciliado com o homem, porque falando da graça, falando da morte expiatória, da morte de Jesus Cristo, para que pudesse levar em si os nossos pecados, e nós somos reconciliados em Deus. Então, o pastor Saul, ele pecou. Por que ele pecou? Então, quando nós falamos da antiga aliança, eles não tinham o Espírito habitando dentro deles. Você vai entender o que aconteceu. Aqui, nova aliança, nós temos aqui, ó, o Espírito dentro de nós. Uhum. Então, o Espírito está dentro de nós. Quando nós falamos de antiga aliança, o Espírito, ele ficava aqui, ó, sobre. Ele vinha somente para determinada função e ele voltava, porque o Espírito Santo, Ezequiel vai dizer que o Espírito Santo estava debaixo do trono de Deus, dentro da roda. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 1, a Bíblia diz no verso 10 em diante,
que o trono de Deus, ele tem uma plataforma, né? Tem uma plataforma, um firmamento debaixo do trono. Debaixo desse firmamento tem um querubim. O querubim é a base desse trono de Deus, aonde a Bíblia diz que eles têm 4 faces, né? Face de leão, de boi, de águia e de homem, e os seus pés são virados para o lado direito, e debaixo dos seus pés, que são pés de bezerro, tem 2 rodas. E o Espírito Santo está dentro das rodas, uma roda gira para um lado, outra gira para o outro. Então, quando Deus queria usar determinado homem na antiga aliança para efetuar alguma coisa, o Espírito Santo saía de debaixo da roda e vinha sobre ele, né? E o que Saul ele faz? Quando ele desobedece a Deus, o Espírito Santo é tirado dele. Porque Deus contava com pessoas que fossem obedientes a ele. Essa é a aliança que Deus queria fazer. O ministério da pessoa era um ministério por um tempo, só que dentro desse tempo a pessoa tinha um compromisso com Deus. Enquanto ela estivesse sendo obediente, vivendo o propósito, o Espírito Santo estava sobre ela. Então, quando ele começa a desobedecer a Deus, o Espírito Santo sai de sobre ele e vai para cima de Davi. Só que agora Deus, ele não tira mais o Espírito Santo, né? Tipo, Não. o pecado que tira, né? O pecado. Não. O que acontece? A Bíblia diz assim, ó, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Antes o Espírito Santo não habitava. O Espírito Santo vinha sobre. Então ele vinha e ia embora. Davi entendeu tão bem isso daí que Davi ele falou assim, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Mas hoje não. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós, ele só sai. Nós só perdemos essa ligação com o Espírito Santo se nós pecarmos contra o Espírito Santo. Porque é o único pecado que não tem perdão. Se você pecar contra o Espírito Santo, ele se retira. Aí você se torna um homem carnal. Até se pecar, mas depois se arrepender, né? Ele volta. Isso. Desde que você não peque contra o Espírito. Se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Até porque a única coisa que nos faz arrepender é o Espírito Santo. Quando a pessoa já não manifesta mais essa sensação de arrependimento, é porque ela já pecou contra o Espírito Santo. Se ela pecar contra o Espírito Santo, ela não tem mais essa sensibilidade de se arrepender. Porque quem nos faz arrepender é o Espírito Santo. Se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, não adianta. Davi, ele entende essa diferença, que ele fala assim, ó, não tira de mim o teu Espírito. Davi entendeu que o Espírito vinha e ia embora. Então, quando ele peca lá com Betseba, ele, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Ele se arrepende e fala, não tira de mim o teu Espírito. Só que hoje é diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Totalmente diferente daquilo que acontecia na antiga aliança aí. É graça agora, né? Agora é graça. Isso. Agora nós estamos vivendo a dispensação da graça. O Espírito Santo está dentro de nós, né? Então aqui, ó, dispensação do mistério. Dispensação do mistério, nós temos aqui o Espírito Santo atuando sobre algumas pessoas num tempo determinado. Na dispensação da graça está sobre todos. Não sobre, dentro de todos. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. E aí, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também será retirado da terra. Aí, nesse período aqui, a dispensação da plenitude dos tempos, que aí entra a grande tribulação, se aqui, no período da graça, para que nós possamos alcançar a salvação, nós temos que nos arrepender, aqui vai ser difícil. Porque aqui a gente, pela fé, nos arrependemos e pela fé somos salvos. Né? Efésios capítulo 2, verso 8, se não me falha a memória. 2,8, ó. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por aqui é pela fé. Quando passar para cá a dispensação da plenitude do tempo, aí o negócio vai ser diferente. Aqui você vai ser torturado, você não pode negar o nome de Jesus. Aqui o batismo é nas águas. Dispensação da graça, batismo é nas águas, porque é um tipo do batismo de Cristo, né? Quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados na morte de Cristo. Mas quando chegar a dispensação da plenitude dos tempos, aqui o batismo vai ser batismo com sangue. A pessoa vai ter que dar a sua vida e não negar Jesus. Então aqui o negócio vai ser feio. Aqui o negócio vai ser feio. Aqui nós estamos vivendo e ainda está de boa. Aqui nós estamos vivendo e a gente está de boa. Ali na dispensação da plenitude dos tempos, o negócio vai ser feio.
Então, até aqui deu para pegar? Né? Então, só para a gente recapitular. Existem 3 céus: Ouranos, Mesorânio e Eporânio. Existe 3 dispensações: dispensação do mistério, dispensação da graça, dispensação da plenitude do tempo. A dispensação do mistério ela é separada em 2 partes: não revelada e revelada. Não revelada é o Antigo Testamento até o momento do nascimento de Cristo. Quando Cristo ele nasce, né? Quando nós olhamos ali o Novo Testamento, o nascimento de Jesus, já começa a dispensação do mistério revelado. Vai do nascimento de Jesus até a morte no monte, no Gólgota, né? Então, quando Jesus morre e ressuscita, inicia-se a dispensação da graça. A dispensação da graça ela vem até o momento que a igreja for arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, inicia o arrebatamento da igreja, a igreja sendo raptada da terra, inicia-se a dispensação da plenitude dos tempos. E aí começa a grande tribulação, batalha de Armagedon, depois Gog e Magog, milênio, trono branco e estado eterno. Então, viu, aqui a plenitude, ela tem essa, como é que se diz? Já é um aviso, no caso aqui. Sabe a igreja plenitude? Eles falam plenitude, porque ele tem um significado que é... Não, é que o nome plenitude quer falar que de completo, cheio, totalidade. Plenitude fala de totalidade. Ah, tá. Aqui fala da dispensação da plenitude, por quê? Porque já não tem mais nada para ser revelado. Ah, Então aqui já é a conclusão de tudo. sim. Porque foi dividido por partes. 3 dispensações. A primeira dispensação, eles não tinham acesso a isso. Eles não tinham acesso a isso. Então, dispensação do mistério, eles estavam vivendo a cega. Ainda as coisas estavam começando a se encaixar. Porque quando começa a dispensação da graça, através da dispensação da graça, eles começam a entender o que aconteceu no Antigo Testamento. Aí o Antigo Testamento começa a ter sentido. Por exemplo, você vai para a carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus você começa a entender muitas coisas de cerimônia, muitas coisas que estavam acontecendo lá. O próprio Jesus ele diz assim para os fariseus, para os sacerdotes, ele fala assim, se vocês procuram ter vida eterna, né, examinam a palavra para ter vida eterna, mas é de mim que ela fala. Até então era mistério, eles não sabiam. Com Jesus ele vem. Quando fala da plenitude, porque aqui já é a totalidade. Isso aqui já passou, então aqui nós já temos a informação que nem hoje. Hoje nós esperamos o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer aqui não é nada de bom. Por isso fala da plenitude, porque aqui acaba. Aí passa todo esse período, vem o novo céu e a nova terra, aí começa o estado eterno. Aí quando começar o estado eterno, aí acabou. Aí não vai ter mais diabo, não vai ter mais demônio, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro. Não tem mais nada para acontecer que nos traz causa de dores. Aconteceu tudo, né? Já foi tudo. Por isso que fala plenitude dos tempos. Porque é a conclusão do plano, do propósito de Deus, do projeto. E sempre lembrando que Deus, né, ele tem esses 3 ônus, onisciência, onipotência e onipresença. Deus conhece o final desde o começo. Por isso que eu dei um exemplo na aula passada, né? Falei assim que quando algum problema se manifesta para nós é um problema, às vezes a gente não sabe como resolver. Mas Deus já tem a solução daquele problema. Por isso que nós precisamos sempre ir a Deus em oração. Aconteceu qualquer coisa, irmãos, vai a Deus em oração. Jesus ensinou o caminho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai no secreto. Eu não sei como é que eu vou resolver, não sei como é que eu vou fazer. Então esse é o momento de você pedir orientação para Deus. Porque Deus ele tem a solução das coisas. Entendeu? Então quando chegar ali a plenitude, tudo vai ser revelado. Agora vamos mergulhar um pouquinho. O que nós é isso aí, né, pastor? Isso. Não ir lá e nós fica desesperado. Ou quer resolver com a própria mão. Resolver. Quando Moisés está tirando o povo do Egito e eles se deparam diante do Mar Vermelho, o mar está fechado. Então o povo vai começar a questionar. Moisés, de um lado tem montanha, do outro lado tem montanha, na frente tem o mar e atrás está vindo o faraó com seu exército. Nós vamos morrer. Você nos tirou de lá para morrer aqui? Aí eles vão questionar, não tinha sepultura lá no Egito? Aí Moisés vai até Deus. E Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Porque Deus já tinha a solução para aquele problema. O povo não via.
Porque não foi à toa ali, né? Não, foi Deus que direcionou. Se Deus está direcionando, Deus já tinha a solução do problema. Era problema para eles porque é limitado. Assim como as coisas são problema para nós. Mas nós temos o quê? Uma vantagem. Vamos a Deus em oração. Porque Deus, ele sabe como as coisas vão terminar. Então ele vai nos mostrar a saída. Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Porque o povo viu o mar, o povo parou. Quantos mar não tem parado na nossa frente? No nosso ministério. Às vezes Deus fez a promessa, usou o profeta, e o profeta falou para a gente assim, ó, Deus vai fazer de você um grande pregador da palavra. Aí na primeira dificuldade alguém olhou para ele e falou assim, nossa irmão, você não sabe pregar. Aí o cara desanima, na primeira palavra ele desanima. E Deus olhando do céu está falando assim, eu já tenho a solução disso daí, rapaz. Eu vou preparar alguma coisa para você aqui, você vai desenrolar isso daí, mas você tem que continuar no propósito, não sai da promessa. Né? Então quando o povo, Deus falou assim, ó, diga ao povo que marche, porque quando o povo começou a marchar, Deus mandou a resposta de lá para cá. A Bíblia vai dizer que com a sua narina, Deus com a narina soprou e o mar se abriu. Só que o mar se abriu de lá para cá. Quando o povo colocou o pé na água, o mar se abriu. Porque a resposta veio de lá para cá. É o que acontece hoje. Nós estamos aqui orando e pedindo a Deus, clamando, a resposta vem sempre de lá para cá. Deus está sempre mandando a resposta. É que nós somos ansiosos demais. Nós queremos as coisas no nosso tempo. Mas então Deus, ele sempre trabalha dessa forma. Nós nem corremos até no mar, nós temos que caminhar até isso. no mar. Às vezes vai parecer que não tem saída, né? Mas humanamente não tem saída, mas para Deus tem saída. Deus vai nos dar o escape. No momento certo, Deus ele vai estar com a providência, ele vai nos dar o escape. Amém? Para que nós possamos concluir essa aula aí, eu queria mostrar alguns textos no Antigo Testamento onde Cristo se manifestava, mesmo sem ser conhecido. Não era conhecido, mas já se manifestava no Antigo Testamento. Eu quero que o irmão abra aí, os irmãos abram, em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, verso 7. Nós vamos ver aí a manifestação de Jesus já no Antigo Testamento. Então nós temos aí um diferencial. O diferencial que nós temos é esse. Existe teofania. Gênesis 17? 16? 16. Gênesis 16. Você na igreja. Eu só vou ler esse texto aqui, e aí a gente já vai encerrar. Depois eu vou continuar isso daí. Ó, teofania. Deus escondido, é a aparição de Deus em alguma coisa. Então, a teofania é Deus se manifestando escondido atrás de alguma coisa. Então, isso se chama teofania, Deus escondido em alguma coisa. Quando é uma aparição de anjo, anjo é anjo. Anjo não leva esse nome teofania, porque Teo sempre é Deus, sempre fala da deidade, né? Fala do ser divino. Então, nós temos cristofania, nós temos teofania, sempre o ser divino. Quando é um anjo aparecendo para falar, nós vamos ver a diferença. Quando nós vemos aparecendo, né, uma teofania, a pessoa vai adorar e aquele ser que está sendo ali manifestado, ele vai receber adoração. Então nós vemos que é Deus. É uma teofania. Quando é anjo, ele não aceita adoração. Anjo não aceita adoração. Quando anjo aparece para João na ilha de Patmos lá, ele vai adorar, os anjos falam, não faça isso, nós somos seu conservo, porque anjo não aceita adoração. Se aceitou adoração porque é Deus. Olha, vamos ver esse exemplo de Gênesis 16, verso 7. Gênesis 16, verso 7, está escrito assim: o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água do deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Ele disse, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Verso 11, disse-lhe também o anjo do Senhor, concebeste e terás um filho, a quem chamará Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Verso 12, ele será como um jumento selvagem entre os homens. Então, quando nós lemos esse texto, aqui é o próprio Deus, porque nós vemos fazendo promessa que ele vai multiplicar a sua descendência. Anjo não tem poder para isso.
Quando o anjo ele vem, a palavra anjo, né, malahá, é mensageiro, ele vem trazendo uma mensagem, que nem quando Daniel, o anjo Gabriel veio e fala assim, Daniel, homem muito amado e tal, eu sou Gabriel e tal. Então ele vem trazer uma mensagem. Mas por esta conversa de Gênesis capítulo 16, verso de número 7 em diante, nós vemos que aqui é o próprio Deus. Porque Deus ele faz uma promessa. Ele fala que ele tem visto o que tem acontecido com Agar e ele faz uma promessa para acontecer de Agar. Então aqui nós vemos a teofania, a aparição de Deus. Deus falando através aqui dessa aparição. Amém? Então vamos estar encerrando por aqui. E semana que vem a gente continua aí. Isso aí é só uma aula introdutória. A partir de semana que vem a gente consegue aí aprofundar um pouco mais. Nós vemos aí iremos ver aí algumas coisas mais profundas. Então, só para que os irmãos que também estão pelo YouTube, possam ter isso daí, entender melhor isso aí. Teofania sempre é a aparição de Deus. Nós temos muitos outros exemplos. Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão. Gênesis 31, quando Deus fala com Jacó. Números 22, quando Deus fala com Balaão, porque o anjo lá está falando, o anjo do Senhor, depois ele fala o Senhor. Então, o próprio anjo ali é uma teofania, uma aparição de Deus. Então, Deus se manifestando através dessas aparições. Nós temos aí a revelação de Deus e o de Revavirê, né, para que os irmãos possam entender. Sempre levando em consideração isso aqui, ó, o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo é quem faz esse elo de Deus com o homem. Hoje nós sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos através da palavra, e o Espírito Santo nos inspira. Ele nos dá o entendimento e o conhecimento. Amém? Então nós vamos encerrar aí. Tem alguma dúvida? Não? Então nós estaremos encerrando, né? Deixa eu concluir aqui.